E agora, aqui no jornal A Voz do Povo, nós vamos abordar o tema que gerou muita repercussão, o principal assunto, né, desses últimos 2 dias, que foi a perda do mandato de vereador de Cleomar Vieira dos Santos, vereador, agora ex-vereador do Solidariedade, que teve a perda do seu mandato decretada. O vereador por Piranhas, Cleomar Vieira dos Santos, teve aí a perda do mandato decretada após ser condenado pelo Poder Judiciário por crimes contra a ordem tributária. A presidente da Câmara, a vereadora Adriele Ribeiro, do União Brasil, oficializou o ato na tarde de ontem, quarta-feira, dia 15 de fevereiro, com a publicação do Decreto Legislativo 012/2023. De acordo com o documento do Legislativo, a decisão judicial que condenou o parlamentar data do dia 27 de julho de 2022, transitado e julgado em 20 de setembro também do ano passado, tendo como consequência, aí que está a situação, a perda de mandato eletivo daquele que exerce cargo no momento da perda da condição de legitimidade passiva eleitoral, significa aí a suspensão dos direitos políticos. A presidente Adriele Ribeiro disse que a Câmara somente cumpriu o que diz a Lei Orgânica do município de Piranhas, que em seu artigo 44 diz que o vereador ficará sem o mandato se houver perda ou suspensão de seus direitos políticos. Nesse caso, o afastamento deve ser declarado pela mesa diretora da Casa de Leis, de ofício ou mediante provocação de qualquer um de seus membros ou de partido político representado na Câmara, assegurada, obviamente, a ampla defesa. A nossa reportagem entrou em contato com o vereador Cleomar Vieira dos Santos e foi informada que, neste momento, ele não irá se manifestar sobre o assunto. O político usou as redes sociais para publicar uma breve nota. Abre aspas aqui para o que disse o vereador Cleomar Vieira dos Santos. Primeiramente, quero agradecer a todos pela preocupação para com a minha pessoa. Obrigado de coração. No momento, não vou falar nada a respeito da situação, mas adianto a todos que os boatos e situações comentadas é realmente o que está ocorrendo. Porém, não diz respeito às minhas ações como vereador, mas fiquem tranquilos que assim que possível vou estar esclarecendo a todos e deixando-os a par da situação. Obrigado pela compreensão. Foi o que ele disse, fecha aspas, para o que disse o vereador Cleomar Vieira dos Santos nas redes sociais. Cleomar é contador e estava em seu segundo mandato como vereador. Nas últimas eleições, ele conquistou 235 votos, fazendo parte do grupo de apoio e mesmo partido do atual prefeito de Piranhas, Marco Rogério Chicão, que também é do Solidariedade. Meus amigos, nós aqui da reportagem do jornal A Voz do Povo e lá do Correio Goiano também, nós questionamos sobre os motivos que levaram à condenação, para trazer mais informações sobre esse assunto. Contudo, nem o vereador Cleomar e nem a assessoria jurídica da Câmara nos informaram desse real motivo. Mas nós temos informações. O que se sabe até esse momento é que o vereador ele foi condenado pela Justiça com base na Lei número 8.137, de 27 de dezembro de 1990. O que traz essa lei, né, que levou à condenação aí do vereador, agora ex-vereador Cleomar Vieira dos Santos. Nessa lei, número 8.137 de 1990, são definidos os crimes contra a ordem tributária, econômica e contra as relações de consumo. Outra informação obtida por nossa reportagem dá conta de que o Poder Legislativo piranhense foi notificado sobre a perda dos direitos políticos
de Cleomar Vieira dos Santos no segundo semestre do ano passado, mais especificamente no mês de novembro, ainda sob a presidência do vereador Claudimir Apolinário, popular Coró do Rancho. Mas, por razões ainda não informadas, nenhuma providência foi tomada quanto a esse assunto. Muita gente se pergunta agora, quem será o substituto de Cleomar Vieira dos Santos na Câmara? A gente já tem essa resposta, nós buscamos essa informação e, levando em consideração os resultados das eleições municipais de 2020, o suplente que deve assumir a cadeira vaga agora no Legislativo é o ex-vereador Silmar Teodoro Torres, que também é do Solidariedade. Ele obteve 212 votos no pleito de 2020. No entanto, a gente ontem, buscando essas informações, já temos a confirmação, até a gente vai trazer a fala agora, daqui a pouco, da vereadora Adriele, que o vereador Silmar já foi acionado, estava se aguardando um posicionamento oficial do cartório da 102ª Zona Eleitoral, mas isso já aconteceu. A presidência da Câmara já convocou Silmar Teodoro Torres, que já está ciente e deve se apresentar junto com as documentações necessárias para tomar posse. A informação que a gente tem é que ele está em uma viagem e, assim que chegar em Piranhas, irá até a Câmara. A previsão é que isso aconteça até amanhã, sexta-feira. Ele apresente as documentações e a sessão solene de posse vai ser convocada para acontecer. Vereadora Adriele tinha a obrigação legal de informar a Câmara, dessa situação. E ela fez isso ontem, durante a primeira sessão desse ano legislativo de 2023. Vamos ouvir agora e assistir também, para quem está no YouTube, essa comunicação oficial da presidente da Câmara, vereadora Adriele Ribeiro. Considerando o disposto no artigo 8º do Decreto-Lei nº 201, de 67, segundo o qual extingue-se o mandato do vereador e assim será declarado pelo presidente da Câmara, quando ocorrer a cassação dos direitos políticos ou condenação por crime, com consequente suspensão dos direitos políticos, e que, nesse caso, compete ao presidente da Câmara, na primeira sessão, comunicar ao plenário e fazer constar da ata tanto a declaração da extinção do mandato, quanto a convocação imediata do respectivo suplente. Considerando ainda a consulta realizada ao setor jurídico desta Câmara de Vereadores, na pessoa do Dr. Ricardo, na qual for a mim informada que a jurisprudência dos tribunais superiores, bem como do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, é uníssona no sentido de que a suspensão dos direitos políticos e a perda de mandato eletivo do cargo de vereador, no caso de condenação judicial transitada em julgado, é de forma automática, ou seja, não está condicionada à comunicação, nem tampouco ao ulterior pronunciamento na Câmara Municipal. A esse respeito, competindo assim à Casa Legislativa apenas cumprir a decisão judicial. Eu, Adriele Cristina Ribeiro Santos, na qualidade de presidente da Câmara de Vereadores do município de Piranhas, Goiás, e no uso de minhas atribuições legais, com o fim de não incorrer na omissão prevista no parágrafo 2º do artigo 8º do Decreto de Lei nº 201, de 67, e suas penalidades, bem como em obediência ao ofício de número 686, de 2022, oriundo da Vara Criminal da Comarca de Piranhas, Goiás, o qual solicita que sejam tomadas as devidas providências ante a condenação judicial do vereador Cleomar, comunica ao plenário desta Câmara de Vereadores do município de Piranhas, Estado de Goiás, e faço constar da respectiva ata desta primeira sessão solene, realizada no dia 15 de fevereiro de 2023, a declaração de extinção do mandato do vereador Cleomar Vieira dos Santos, a qual se deu através de decreto número 012, de 15 de fevereiro de 2023. Ante a suspensão de seus direitos políticos, ocorrido no processo judicial de número 003529/87.2018.8.09.0125, transitada em julgado em 20 de setembro de 2022,
Informo ainda que o vereador Cleomar Vieira dos Santos fora devidamente notificado da publicação do decreto de número 012 de 2023, o qual declara a perda de seu mandato, tendo tomado ciência da medida adotada. Faço constar ainda da ata a imediata convocação do suplente do vereador Cleomar, o senhor Silmar Teodoro Torres, o qual já fora devidamente convocado para a posse imediata. Muito bem, e após essa comunicação oficial, a vereadora e presidente da Câmara, Adriele Ribeiro, declarou solidariedade ao agora ex-parlamentar. Vamos acompanhar. Quero aqui, primeiramente, pedir um pouco mais de empatia das pessoas no que diz respeito à nossa atual situação. E pedir para que as pessoas parem de ficar inventando histórias. Peço que lembrem que antes de estarmos como vereadores, somos pessoas, assim como vocês. Temos a nossa vida, temos nossas famílias e nossa honra. Quero aqui agradecer publicamente e abertamente ao vereador, amigo e irmão Cleomar Vieira dos Santos. Para quem não sabe, Cleomar foi uma das primeiras pessoas que me acolheu como vereadora nessa Casa de Leis. E hoje é um dia muito triste para o nosso Legislativo Municipal, pois você, Cleomar, fará muita falta. Quero te agradecer e te parabenizar por tudo que você já fez em prol de nosso município. Te parabenizar pelo excelente parlamentar, pai e esposo que você é. Te agradecer por todas as vezes que esteve comigo em momentos de suma importância. Quero te pedir desculpa, pois hoje não consegui te ajudar, pois somos os maiores defensores de nossas leis. Me vejo em uma situação difícil e não desejaria que ninguém estivesse em minha pele. Porém, não temos como fugir de nossas responsabilidades. Te desejo um futuro de paz e coloco essa Casa de Leis à sua disposição. Mais uma vez te peço desculpa e quero frisar que não tive escolha e que estou apenas cumprindo uma determinação judicial. Então tá aí, a fala da vereadora Adriele, presidente da Câmara, né, que já está aí começando a sua gestão frente ao Legislativo com desafios, como eu disse, né, quando nós anunciamos que teriam muitos desafios, a Adriele teria muitos desafios a enfrentar nessa legislatura sob a sua presidência. E desde que eu estava concluindo o conteúdo para ser publicado no dia de ontem, eu tenho conversado com a presidência da Câmara. A vereadora Adriele, mesmo antes de ser presidente, sempre foi muito transparente e sempre deu as informações públicas necessárias. E, nesse sentido, a Adriele deixou claro que a perda de mandato de Cleomar nada tem a ver com o seu exercício como parlamentar, como vereador. Mas foi, sim, de acordo com a sua vida particular, com o seu trabalho, né, com as suas funções. Então, foi uma condenação da vida pessoal e não da vida pública. Porém, aqui em Piranhas, eu peço até a nossa produção que coloque aí a lei orgânica, né, no artigo 44 da nossa lei orgânica aqui do município, é muito claro, né? Quando o vereador tem os direitos políticos suspensos ou até perde esses direitos políticos, o vereador perde o mandato, né? E a Câmara, a mesa diretora, sob a presidência agora de Adriele, decreta isso de ofício. Foi o que aconteceu. Então é uma determinação legal que está na nossa lei orgânica municipal, inclusive. E isso foi esclarecido pela presidente vereadora Adriele no dia de ontem. E também, de acordo com a vereadora Adriele, esse comunicado, essa comunicação à Câmara de que Cleomar havia perdido os direitos políticos aconteceu em novembro do ano passado. Então já aí chegando a mais de 3 meses dessa comunicação. Então agora, de acordo com a Adriele, ele apenas cumpriu as suas obrigações legais como presidente e acabou decretando aí a perda do mandato de Cleomar. E ontem, além de Adriele, outros parlamentares demonstraram a sua solidariedade, né? O vereador Werley, o vereador Lei, o vereador irmão Silas, também o vereador Sula demonstraram ali a sua solidariedade, o vereador Claudimir Apolinário também, Popular Coró, o vereador
Cleomar era muito querido, é muito querido, né, junto aos parlamentares, e ontem o que a gente ouviu ali na Câmara foram declarações de solidariedade e apoio ao agora ex-parlamentar. Nós vamos continuar acompanhando esse caso. Eu questionei o vereador Cleomar, conversei com ele sobre o assunto, se ele iria tomar algumas atitudes legais para tentar reaver o seu mandato. Ele não deixou isso muito claro, mas provavelmente, né, é uma análise minha, agora é uma análise, não é uma informação. Ele deve recorrer aí de alguma forma para tentar reaver o seu mandato, e nós vamos continuar acompanhando todo esse caso e trazer mais informações para você assim que elas surgirem aqui no Jornal A Voz do Povo, inclusive sobre a posse agora do suplente, o ex-vereador Silmar Teodoro Torres, que volta à Câmara Municipal de Vereadores.